Nosso encontro de hoje vai ser justamente para falar um pouco sobre a regência e a construção, na construção do texto e, consequentemente, na construção de sentido das mensagens que nós transmitimos no processo de comunicação. Avaliando o ambiente virtual de aprendizagem, percebemos que esse conteúdo foi o conteúdo que apresentou o maior número, de dificuldades, não só nas atividades, como também nos fóruns. Vocês sempre mencionaram que o conteúdo de regência foi aquele em que vocês se sentiram mais inseguros, com relação à aprendizagem. Pensando nisso, nós elaboramos uma videoaula justamente para que vocês compreendam a relação entre regência e texto, porque nem sempre ela fica muito esclarecida para a gente. A ideia de que serve somente para a gente decorar algumas regras, quando na verdade o conhecimento do processo de regência faz toda a diferença na produção de texto e na produção do sentido neste texto, tá? Repetindo, reiterando, a gente elaborou esse conteúdo e nós vamos hoje versar sobre ele. Espero que seja bastante satisfatório. Vamos lá? Pronto. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é um exemplo muito simples. O verbo rir e a sua regência. Como vocês normalmente têm essa ideia de que para que eu estou aprendendo se o verbo tem a regência com a preposição de ou com a preposição para? Faz diferença? Faz muita diferença. Quando eu digo, você está rindo de mim, eu tenho um sentido. Quando eu pergunto, você está rindo para mim, o sentido já é diferenciado. Daí vocês já podem começar a perceber a importância e a necessidade da compreensão e do estudo do processo de regência na produção de sentido. E aí eu tenho, quando eu digo você está rindo para mim, certo? Você está, na verdade, compartilhando, um momento comigo, está sendo agradável, simpático, é algo que é positivo. Quando eu já digo, você está rindo de mim, então já existe aí um processo diferenciado, você já está zombando de mim. O simples fato da gente substituir uma preposição já traz uma diferença no sentido deste texto que é proferido. Então, a partir disso aí, vocês já conseguem perceber que existe sim uma necessidade de estudo dessa regência que não se resume a um conjunto de regras aleatórias, mas que elas fazem sim muita diferença na produção de sentido. Vamos lá. Bem, um exemplo que eu gosto também de utilizar é o exemplo do verbo namorar. Em geral, a gente aprende que nós namoramos com alguém, certo? Só que o verbo namorar é um verbo que é transitivo direto. Então, ele dispensa essa preposição. Eu não namoro com alguém, eu namoro alguém, sempre. Vamos lá? Aí a gente vai dividir esse estudo de regência em dois grupos. Observe, o primeiro grupo vai ser constituído por verbos que apresentam uma determinada regência na variedade padrão, certo? E na variedade popular. O segundo grupo vai ser de verbos que apresentam na variedade padrão diferentes sentidos. Então, deixa eu só recapitular. São dois grupos. O primeiro apresenta diferença de sentido na variedade padrão e na variedade popular. E o segundo, mesmo na variedade padrão, ele pode apresentar dois sentidos diferentes, a depender da regência utilizada. Pronto. Aí aqui a gente tem a necessidade de sempre pensar na adequação de uso desses verbos para justamente facilitar a comunicação com o falante. A gente vai ter uma variedade de verbos e nós vamos fazer uma comparação entre a variedade padrão e a variedade popular, coloquial, para que seja compreendida a diferença de uso nessa regência. O verbo assistir, por exemplo, nós costumamos utilizar de forma mais popular.
nós assistimos o show de rock. Só que o verbo assistir, se a gente pensar na regência, quando se refere a ver algo, né, a participar de algo, ele vai ser um verbo transitivo indireto. O que isso quer dizer? Ele vai pedir uma preposição. Então, a gente sempre assiste a algo. A gente assiste ao filme, a gente assiste ao show, a gente assiste à peça, né, à craseado de teatro, certo? Muito embora, desde quase sempre, nós nos esqueçamos de fazer uso desta preposição, né? Então, eu tenho aqui a diferença. Na variedade popular, a gente normalmente faz uso, não faz uso da preposição. Então, a gente diz, assisti a novela, assisti o filme, mas a norma padrão pede uma preposição. Então, nós assistimos ao filme, ao show, ao espetáculo. Essa variedade aqui, que é a variedade padrão, é a que solicita a preposição. Popularmente, né, nós costumamos não fazer uso desta preposição, mas a variedade padrão, a norma, né, ou como muitos dizem, a regra, pede que nós façamos uso da preposição. O verbo assistir, só para a gente complementar, colocar um adendo aqui, caso a gente não use essa preposição, ele vai ter um sentido diferenciado, que é de dar assistência. Então, o que nós temos aqui? O verbo assistir, além de significar ver, tem outros dois significados: ajudar, auxiliar, caber, pertencer. Então, se a gente estiver pensando em assistir no sentido de ver, aí a gente vai precisar realmente da preposição. Os dois filmes a que assistimos ontem são brasileiros. Mas se nós formos pensar neste contexto aqui, eu assisti o doente. Então, você não ficou lá vendo o doente, você prestou assistência ao doente. Outro verbo que é muito comum que nós façamos uso sem muita atenção à regência é o verbo ir e também o verbo chegar. Normalmente a gente diz na variação popular que nós vamos no ou que nós chegamos no, certo? Quando na verdade o correto, a norma pede que nós façamos uso da preposição a. Então nós chegamos ao lugar, nós fomos ao cinema, certo? Já chegou ao porto o imenso navio holandês. Então, sempre a preposição a no uso do verbo ir e chegar, como variantes padrão, certo? Como a norma culta. Aqui mais um exemplo do uso desses verbos. Então, na variedade popular, a gente, em vez de utilizar a preposição a, nós costumamos utilizar a preposição em, certo? Então, nós vamos em algum lugar, nós chegamos em algum lugar. Isso na variedade padrão, na variedade popular. Desculpa. Na padrão, você vai a algum lugar e você chega a algum lugar. É importante que a gente tenha isso muito bem definido, certo? E a gente ainda tem a variedade do baianês, né? Lembre-se que aqui se pergunta, você vai na onde, né? E aí as pessoas respondem, eu cheguei aqui em algum lugar. Enfim, é sempre importante a gente ter em mente essa variação padrão, porque o uso corrente, né, de variações que são mais popularíssimas fazem com que a gente internalize aquilo que não corresponde ao que é normativo. Outro verbo também que é muito comum que nós utilizemos sem obedecer à regência, sem atender à regência, é o verbo obedecer e o verbo desobedecer. Nós costumamos utilizá-los sem a preposição. Então, nós obedecemos, obedeça a sua mãe, obedeça a seu pai, obedeça ao seu pai. A gente sempre precisa utilizar a preposição a. Então, ali eu tenho um exemplo. O motorista responsável obedece aos sinais de trânsito.
O filho responsável obedece ao seu pai e não o seu pai. Aqui nós temos o verbo preferir e a forma como normalmente, de forma popularesca, nós utilizamos no dia a dia. Quase todo mundo fala dessa forma. Ele preferiu mais partir do que ficar aqui. Né? Essa é a forma, é a variedade popular que quase todo mundo emprega. A norma padrão pede que a gente retire esse mais e não use o do que. Então, ele preferiu isto a aquilo. Ele preferiu partir a ficar aqui. Esta variedade é que atende à norma. Vamos lá? Aqui o linguista Ciro Pocente traz uma análise de um bilhete de Maria Vitória Benevides. A gente pode ler aqui: a faxineira, mãe de 4 filhos, preferia fazer suas compras no Pão de Açúcar aqui ao lado do que pertinho de sua casa na zona sul da cidade. E aí ele atribui essa inconsistência, né, linguística, já que ela suprime o mais, só que ela mantém o do que, ao fato da sentença ser extensa. E ele aponta que essa é uma tendência futura, né, que essa norma não seja tão rigorosa em função justamente do seu uso constante. Vamos lá. Com os verbos pagar e perdoar, a gente vai precisar observar quais são os objetos, né? A quem nós estamos pagando ou o que nós estamos pagando. Quando nós fazemos pagamentos a pessoas, é importante usar justamente a preposição. Então, o restaurante não pagou aos funcionários. Esta variedade é a variedade aceita porque nós empregamos a preposição, já que o objeto é uma pessoa, né? São pessoas, são funcionários. Aqui também nós temos o verbo perdoar. A gente fala normalmente, perdoar o amigo, perdoar ao amigo, perdoar o pai, perdoar ao pai, porque os objetos são pessoas. Sendo pessoas, a gente precisa fazer uso da preposição. Muito embora nós tenhamos o costume de suprimir essa preposição. Aqui nós vemos os complementos do verbo pagar e perdoar sendo justamente coisas, né? Neste caso, você já não faz o uso da preposição. Você ainda não pagou o aluguel? Não usa preposição, tá? Perdoar uma traição nem sempre é fácil. Se a gente observar nos slides anteriores, nós estávamos pagando aos funcionários e perdoando aos amigos. Aqui, a gente paga o aluguel e perdoa uma traição. Já o verbo visar, também é importante que a gente tenha uma atenção, certo? Porque na variedade popular, como é que nós utilizamos? Muitos treinadores visam o cargo de técnico da seleção. Quando, na verdade, quando visar, representar, desejar, aspirar ou algo do tipo, nós vamos fazer uso de uma preposição. Muitos treinadores visam ao cargo de técnico da seleção. Então, o verbo visar, a regência, quando o sentido for aspirar, desejar, é necessário que nós façamos uso da preposição. E aqui vem mais um adendo. O verbo visar, além de significar ter como meta, tem outros significados, que é mirar, dirigir, assinar, por visto, enfim. E aí nós temos uma síntese da regência desses verbos, tá? No quadro em que você vai observar os verbos, essa transitividade verbal, certo? E quando você deve empregar. Então, hoje nós vimos que assistir, no sentido de ver, requer uma preposição. Então, nós assistimos ao jogo do Brasil. Os verbos ir e chegar também dependem de uma preposição. Você vai ao mercado, você vai ao banco, você vai ao banheiro, você chegou ao show, certo? A obediência ou a desobediência, obedecer e desobedecer, são verbos transitivos indiretos. Muito embora a gente tenha costume de não fazer uso de preposição,
quando nós empregamos a frase. Então, ele desobedeceu ao regulamento. O verbo preferir também é importante que a gente tenha esse cuidado, porque a gente sempre diz que prefere mais uma coisa do que outra, quando na verdade a gente prefere uma coisa à outra. Prefiro telejornais a novelas. Pagar ou perdoar vai depender do que? Do objeto. Se o objeto for uma pessoa, né, o objeto, o complemento for uma pessoa, aí a gente vai utilizar a preposição. Paguei aos funcionários, perdoei ao devedor, certo? Agora, se o objeto, se o complemento verbal for uma coisa, a gente vai suprimir essa preposição. Paguei o aluguel, desculpem, paguei o aluguel, perdoei a traição. E o verbo visar vai depender também do sentido. No sentido de aspirar, de desejar, vai requerer uma preposição. Aí eu tenho aqui também uma regra quando esses complementos são representados por pronomes relativos. A gente sabe que o pronome ele substitui um determinado nome. Aí nós temos aqui, as leis que eles obedecem são rigorosas. Eu tenho aqui o verbo obedecer. E nós vimos que esse verbo obedecer, ele depende de uma preposição. Então, eu vou precisar inserir essa preposição antes do pronome relativo, certo? As leis a que eles obedecem são rigorosas. Aqui nós colocamos já um outro grupo que tem uma variação de transitividade de acordo com o seu significado. Não mude não, deixa aí, vou repetir. Aqui nós já temos um outro grupo, o segundo grupo, que tem uma variação de transitividade de acordo com o seu significado. Vamos lá? Então nós temos o verbo agradar, certo? Que pode ser acariciar ou satisfazer, tá? Verbo agradar, transitivo direto, sendo transitivo direto, o sentido vai ser de acariciar. Então, sentado no chão, o garoto acariciava o cãozinho. Se ele for transitivo indireto, se o sentido for de contentar ou satisfazer, a gente vai utilizar uma preposição. Então, ela agradava aos pais. O verbo aspirar também tem uma diferença, certo? De acordo com a sua transitividade. Caso seja um verbo transitivo direto, ou seja, que não requer uma preposição, ele vai significar sugar. Então, ele aspirou o pó, certo? Mas se representar um desejo, uma pretensão, é necessária a utilização da preposição. Então, ele almeja, ele deseja, ele aspira à felicidade. É natural que os jovens aspirem ao sucesso e à felicidade. É natural que os jovens aspirem ao sucesso e à felicidade. Nós vimos anteriormente o verbo assistir, nós vamos reforçar isso aqui. O caminhante não assiste o atropelado. Este assistir aí não tem uma preposição, porque neste caso aqui tem o sentido de dar assistência, de auxiliar. Aqui nós temos, no segundo exemplo, nas cadeias, assiste-se a cenas cruéis. No sentido de ver, a gente vai precisar fazer uso de uma regência com a preposição a. O direito de reprovar assiste ao professor. No sentido de atribuir uma responsabilidade, também depende de uma regência, de uma preposição a. O verbo querer também tem diferenças. Observe que, no sentido de desejar, ele é verbo transitivo direto e aí não pede preposição. No sentido de ter afeto, de amar, vai solicitar uma preposição. É próprio do ser humano querer um futuro melhor. Então, a gente não insere preposição, porque o sentido desta primeira frase é de desejo. Na segunda, a gente já percebe que é no sentido de demonstrar afeto. João
quer ao sobrinho, tanto quanto quer aos filhos. O verbo visar, nós também já vimos, mas é sempre importante reiterar, seu trabalho nunca visou ao dinheiro, ou seja, ele nunca teve, né, esse objetivo. Quando a gente fala em visar, no sentido de almejar, a gente vai utilizar uma preposição. O ladrão, ao usar a arma, visou a cabeça do refém, ou seja, viu, olhou, mirou. Neste caso, a gente não vai utilizar a preposição. O gerente visou os cheques, visou de dar visto. E aqui eu faço também uma reiteração no sentido de que nós temos o costume de fazer uma regência, uma flexão do verbo visar de forma equivocada, né? Você já avistou o caderno, você já avistou o documento, não é? É visar. Muito embora estejamos dando visto, a flexão faz com que o verbo se torne visar, certo? Aqui nós temos uma pequena síntese de todos os verbos com suas regências, os seus sentidos, vocês podem consultar. Nós vamos colocar isso no ambiente virtual de aprendizagem. Espero que a videoaula tenha sido bastante colaborativa no sentido de dirimir dúvidas. Lá nós vamos colocar as questões que nós selecionamos como as mais impactantes para vocês, a fim de que vocês tenham acesso ao gabarito comentado. E nós queremos agradecer pela presença, pelo acesso de vocês em nosso ambiente virtual e pela audiência à nossa videoaula. Muito obrigada!